Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia segundo a nossa pedra angular, aquele do qual nós depositamos a confiança. Ele é fiel e nos sustém, aquele que nos mantém dia após dia, porque aquele que conhece a sua verdade está edificado sobre o único fundamento do qual ninguém pode colocar outro fundamento. Para aqueles que rejeitam e apegam naquilo que é mentiroso, a palavra diz que o Senhor os chama de arrogantes e ele ri com desprezo dos arrogantes, porque sabe que não tem como se sustentar por muito tempo por rejeitar aquilo que a palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, assim como o Senhor nos ensina, que nem todos são de fé. Tudo ele criou um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. E ele é aquele que traz galardão sobre todo ser que respira. Aqueles que se opõem, que o negam, ele disse: eu os negarei diante do Pai e dos meus anjos, e tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Dia após dia perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, seguem segundo as suas infantilidades, segundo aquilo que não tem a verdade que podia os libertar. O ladrão fica ao derredor, procurando a quem possa tragar, onde a palavra diz que o mundo jaz no maligno, aonde o ladrão veio para roubar, matar e destruir aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo. Melhor para aqueles que não seguem segundo os seus caminhos sinuosos e tortuosos que levam à perdição, mas antes somos daqueles que perseveram na retidão, e não segundo o espírito do erro, mas segundo aquele que nos mantém na retidão e firma os passos a fim de sempre acertar nas atitudes como nas palavras, aonde o Senhor é aquele que vai requer de nós tudo aquilo que tudo aquilo que estiver a proceder, tanto em palavras como em atitudes. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia na condução do seu espírito, falando pelo seu espírito, ele coloca a palavra em nossa boca, não são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas do autor e consumador da nossa fé, e ainda que alguns que julguem que são palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, o Senhor conhece entre aqueles que falam pela sua verdade, assim como aqueles que estão como que mentirosos. E ele é aquele que julga, porque ele conhece a intenção da mente e do coração. Aqueles que alcançam esta paz que excede todo o entendimento, que a sua ira durou um momento, a palavra diz que são os apaziguadores, aqueles que buscam convencer o homem dos seus maus caminhos para que venham alcançar sua infinita bondade e misericórdia, que dura para sempre. Mas a palavra também diz que nem todos são de fé e que nem todos iriam compreender estas palavras, porque o Senhor é aquele que os embrutece para que recebam as suas muitas iniquidades. A palavra diz que um pecador, quando não vê logo os seus crimes sendo punidos, vão acumulando mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Assim como também diz que aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece quando for nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens, para quem serás, do que
Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que se julga estar de pé, muitos já estão caídos e ainda se orgulham, se pressupõem de si mesmo, mas na verdade aqueles que têm sabedoria os conhece. Melhor para aqueles que, se tiverem de gloriar em algo, não usa de vãs comparações, mas antes examina a si mesmo, a ponto de que a responsabilidade é individual e jamais atribua suas faltas a outro. Está sempre a examinar e gloriando nas fraquezas, porque quanto mais fracos estamos, mais Ele derrama a sua graça e a sua graça nos basta. Aquele que se julga sábio, doutrinas de demônios, segundo o padrão deste mundo, segundo toda espécie de imundícia, a palavra diz, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, melhor seria vir a saber o que vem a ser a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz. Há mais esperança por um cão vivo do que por um leão morto. Não falamos da sabedoria dos poderosos desta era perversa que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, mas falamos de uma sabedoria pura, viva e eficaz, que não se soberbece, que não envaidece, que tudo sofre, tudo suporta, o amor não é fingido e o Senhor é aquele que nos conhece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.